A tecnologia empregada nos automóveis avançou e vem avançando cada vez mais. Desde que os automóveis começaram a ser fabricados em maior escala aqui no Brasil, de lá para cá, alguns foram os pioneiros em determinadas tecnologias que usamos até hoje. Nesse vídeo, você vai conhecer 10 carros brasileiros que foram pioneiros em tecnologias empregadas nos veículos aqui no Brasil, e sempre que ver alguma que o seu carro tem, lembre-se do modelo que fez sua utilização primordial. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nada que sair por aqui e contribui na produção de novos vídeos. Fenemê JK 2000 1960. Câmbio de 5 marchas e motor com comando de válvulas duplo. Carros com câmbio de 5 marchas são bastante comuns, assim como o emprego do comando de válvulas duplo. Mas, para essas tecnologias serem utilizadas em outros veículos ao longo do tempo, foi necessário que o Fenemê JK 2000, carro nacional que carregava as iniciais do presidente Juscelino Kubitschek, fizesse o uso delas primeiro. E assim foi feito. O carro vinha com câmbio de 5 marchas com alavanca na coluna de direção e com seu motor de 4 cilindros com câmaras hemisféricas e duplo comando de válvulas. E uma curiosidade é que após os militares assumirem o poder, o carro foi renomeado para apenas Fenemê 2000, retirando as iniciais de Juscelino Kubitschek de seu nome. Volkswagen Fusca 1965, teto solar. Muitos brasileiros gostam do teto solar, inclusive alguns fazem até adaptações para colocar o teto solar em seus carros que não vêm com esse acessório de fábrica. E o primeiro carro nacional a possuir teto solar, mesmo como opcional, foi o Volkswagen Fusca em 1965. No entanto, esse acessório foi bastante rejeitado pelo público por possuir o apelido de Cornowagen. Mas esse apelido ficou bem para trás, e de uns tempos para os atuais, o teto solar se tornou um acessório bastante cobiçado por uma parcela dos usuários de automóveis do dia a dia. Ford Galaxy 1967, direção hidráulica e câmbio automático. Dois itens que hoje não são considerados luxo, pelo contrário, são bem comuns para os usuários de automóveis do dia a dia, são a direção hidráulica e o câmbio automático. Imagine em 1967, um automóvel que possuía esses dois itens era de se considerar um carro de luxo. E foi isso mesmo, o Ford Galaxy, em 1967, apresentava para os consumidores o câmbio automático e a direção hidráulica, o que tornava muito mais prazerosa a experiência de dirigir o carro. Ainda, devido ao público comprador da época deste veículo, que era composto por pessoas de alto poder aquisitivo, essas foram duas tecnologias que os agradaram, apesar de saírem como opcionais. Mas, nem tudo são flores. O câmbio automático de 3 marchas aumentava muito mais o consumo de combustível do Galaxy. Porém, como o primeiro carro nacional a oferecer essas tecnologias, merece seu respeito. E se elas se popularizaram, foi porque alguém decidiu as instalar em um carro, o que foi feito nos Galaxy 1967. Willys Gordini 1967, freios a disco. Os freios a disco atualmente são equipamentos bastante comuns nos veículos, sinônimo de eficiência em frenagem quando combinado com os freios a tambor, sendo estes localizados em sua maioria na traseira e os a disco na dianteira. O primeiro carro nacional equipado com freios a disco na dianteira, ainda que como opcional, foi o Willys Gordini, em 1967. Seu uso se mostrou mais eficiente quando comparado a outros carros nacionais que utilizavam os freios a tambor nas 4 rodas. Willys Itamaraty 1967, ar-condicionado. Como podemos ver, a década de 60 desencadeou um avanço tecnológico significativo para os automóveis nacionais. E outro equipamento que antes era considerado luxo, mas hoje já se consolidou como popular e até mesmo como uma espécie de equipamento necessário, é o ar-condicionado. Em 1967, o primeiro carro nacional a oferecer o ar-condicionado foi o Willys Itamaraty, o sedã luxuoso da Willys. No entanto, poucas unidades do Itamaraty saíram com ar-condicionado, pois eram opcional e, além de ser opcional, era bastante caro. E também, naquela época não era algo popular, e sim um equipamento de luxo e bastante conforto. Quem tinha um Itamaraty com ar-condicionado possuía um bom poder aquisitivo. Fiat 147. Motor transversal em 1976 e utilização do álcool como combustível em 1979. Os motores transversais são amplamente empregados nos veículos atualmente, mas nem sempre foi assim,
Antes de surgir o Fiat 147 em 1976, os carros vinham com motores na longitudinal e comumente possuíam tração traseira. Em 1979, a Fiat inovou mais uma vez, e devido ao preço da gasolina e o programa Pro-Álcool, estimulando a produção de veículos movidos a álcool, o 147 se tornou o primeiro carro brasileiro a adotar o álcool como combustível. Ford Del Rey 1981. Travas e vidros elétricos. O primeiro automóvel nacional a empregar as travas e os vidros elétricos foi o Ford Del Rey, em 1981. Apesar de ser uma variação do Corcel 2 e longe de ser um carro revolucionário, a Ford inovou a empregar as travas e os vidros elétricos, coisa que hoje são equipamentos bastante comuns nos automóveis. E naquela época, nem os automóveis mais luxuosos do Brasil possuíam. Volkswagen Gol GTI 1988. Injeção eletrônica. Tirar o carburador do carro e em seu lugar colocar uma injeção eletrônica foi algo que marcou bastante a indústria automotiva nacional. Afinal, os problemas que o sistema carburado apresentavam eram dores de cabeça, e principalmente para os que não possuíam certa afinidade com a parte técnica do funcionamento de um veículo. A Volkswagen foi a pioneira na tecnologia de injeção eletrônica no Brasil, onde, em 1988, introduziu no mercado o famoso Gol GTI. Na época, foi considerado bastante revolucionário, e se hoje os carros são injetados, o primórdio dessa tecnologia, aqui no Brasil, foi com o Gol GTI 2.0. Hoje, os Gol GTI são raros e cobiçados no mercado de automóveis antigos. Volkswagen Santana 1991. Freios ABS. O ABS, Anti-Block System, ou Sistema de Antitravamento, é uma tecnologia que a partir de 2014 se tornou obrigatória em todos os veículos 0 km. Esse sistema consiste no não travamento das rodas ao frear, o que promove ao condutor estabilidade para desviar de objetos na pista ao realizar frenagens bruscas, proporcionando correção de trajetória sem derrapar o veículo, o que antes era difícil de fazer, pois as rodas travavam, derrapavam e não mudavam a trajetória do veículo. E ao contrário do que muitos pensam, o ABS não foi feito para diminuir a distância de frenagem, e sim para promover a correção de trajetória ao frear bruscamente. No entanto, a diminuição na distância de frenagem também é um benefício do ABS. O primeiro automóvel nacional a ser equipado com freios ABS, mesmo que como opcional, foi o Volkswagen Santana, em 1991, bem antes de se tornar um item obrigatório, e também era uma tecnologia que só havia em automóveis importados. Toyota Corolla 2019, propulsão híbrida. Os carros híbridos, aqueles com dois motores, um a combustão e outro elétrico, estão se popularizando bem aos poucos no mercado nacional, mas o primeiro carro nacional a possuir a propulsão híbrida foi o Toyota Corolla, em 2019. E esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você fica por dentro de todos os vídeos e também ajuda na contribuição de novos vídeos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.